Você era boa de matemática na época da escola? Provavelmente não muito assim como eu, né? Por isso que a gente decidiu ir para a área da saúde. Só que aí a gente acha que não vai precisar muito de matemática e aí a gente precisa fazer precificação de atendimento. Oh, meu Deus do céu! E agora? Como calcular o preço do meu serviço da forma certa? Me salva, Lu! Nesse vídeo eu vou te salvar e vou te ensinar como você vai fazer a conta aí para você parar de cobrar o preço errado pelo seu serviço, seja você fisioterapeuta, profissional de educação física, que trabalha com pilates, psicólogo, nutricionista, seja bem-vindo, porque se você não é muito bom de matemática assim como eu, mas a gente junta aqui, a gente vai dar um jeito e eu vou te ensinar a fazer a conta aí para você cobrar o preço certo do seu serviço e parar de ter prejuízo, tá? Bom, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Eu sou Luciana Ramos, sou fisioterapeuta e desde 2015 também ajudo profissionais a desenvolverem o negócio e a carreira, profissionais da área da saúde, a desenvolverem a carreira deles, a trilharem uma carreira de mais respeito, de mais valorização pessoal, profissional, valorização pelos pacientes e também desenvolvimento de consultório, de atendimentos domiciliares, estudos de pilates, clínicas, sempre com foco em a gente atingir a agenda completa, porque eu acredito muito que a agenda completa é que vai trazer a nossa realização tanto pessoal, tanto do nosso trabalho profissional, respeito pelas pessoas da nossa família, afinal a gente vai estar atendendo mais pessoas, vai estar sendo reconhecido pelos nossos pacientes, vai estar podendo viver bem da nossa profissão. Então a agenda completa para mim é uma coisa muito importante e por isso eu vou fazer um evento gratuito a partir do dia 8 de março de 2021, a Maratona Agenda Completa, onde você vai aprender como você vai atrair, como você vai conquistar e como você vai fidelizar mais pacientes até você atingir a sua agenda completa no ano de 2021. É um evento inédito, algo muito especial que eu estou preparando com muito carinho para que você realize esse sonho e eu quero muito te ajudar a atingir a sua agenda completa em 2021. Tudo que você precisa fazer é aqui embaixo da descrição desse vídeo, você clicar no link para você participar da Maratona Agenda Completa. É gratuita a sua participação, mas você tem que se comprometer porque a maratona é ao vivo. Traz só o seu caderno, traz muita disposição, muita força de vontade e a gente vai junto trabalhar para você conquistar a sua agenda completa em 2021. E o primeiro passo que você precisa dar é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se inscrever na Maratona Agenda Completa, beleza? Bom, seguinte, como você vai precificar o seu atendimento do jeito certo? Vamos falar um pouquinho sobre precificação, tá? Bom, muitos profissionais eles têm dúvida de precificação, eu também tinha, e é um assunto meio negligenciado por 99% dos profissionais da saúde. Vamos combinar que quando a gente começa a atender, a gente não vai lá, né, tipo assim, pega um papel e a caneta, não, deixa eu calcular aqui corretamente o meu preço para não ter prejuízo. Nada, né? Mentira, né? A gente vai lá e vê assim, quanto é que tá cobrando aí as pessoas aqui da região que fazem o mesmo serviço que eu e tal, a gente vai vendo aqui, tá aqui. Tá cobrando assim, meio assado e tal, e a gente vai cobrando serviço, né? Vamos ser sinceros, né? Foi o que eu fiz e muito provavelmente foi o que você fez. Por que a gente faz assim? Porque a gente não sabe calcular o preço. Vamos ser sinceros também, né? E só que acontece, o problema da gente ir com as pessoas é que vai que a gente tá indo com quem tá errado, né? Vai com quem a gente tá cobrando preço errado, tá tendo prejuízo. E a gente toma prejuízo também de tabela. E é muito importante a gente entender que cada um de nós tem uma realidade, tá? Então a gente vive num país enorme, um país de diferenças geográficas, culturais, sociais, econômicas, culturais muito diferente. E obviamente que uma pessoa que vive em São Paulo, né, que tem um custo de vida mais alto, não tem a mesma realidade de uma pessoa que vive numa cidade de 10 mil habitantes do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o custo de vida, obviamente, é diferente. Então, a precificação, ela leva em conta, sim, esses critérios, principalmente os critérios de cada profissional. Então, você precisa conhecer o seu preço.
quanto você gasta para prestar o seu atendimento, seja da gasolina, seja do carro que você comprou para você ter mais conforto para você atender os seus pacientes a domicílio. Seja você que tem um consultório, que aí fica mais pesado, né? Tipo, você que tem um espaço físico e atende pessoas, você precisa conhecer o seu preço. Você precisa saber quanto você gasta todo mês para você manter a prestação do seu atendimento, seja a domicílio, seja num consultório, seja no estúdio de pilates, não importa. E a partir do seu preço, você ter um posicionamento também e saber o seu valor enquanto profissional, tá? E aí o que acontece? A gente acaba negligenciando um pouco o assunto precificação, só que aí a gente começa a ter alguns sinais e sintomas e a gente não sabe, tipo assim, isso é um sintoma, é um sinal de um erro de precificação. A gente começa a ter os sinais e sintomas e a gente não sabe que é por um problema de precificação, tá? Se a gente estiver trabalhando, pagando as contas e nunca sobra dinheiro, é porque a gente não tá tendo lucro. E, gente, a gente pode amar muito a nossa profissão, a gente pode amar muito o que a gente faz, mas de verdade, você não conseguir ser sustentado da forma como você queria, né, pela sua profissão, dói muito na gente. Então, se você trabalha, paga as contas e nunca sobra dinheiro, tá errado. Porque quando a gente fala de sustento, né, para e pensa no sentido literal, o que é sustentar? É ter alguma coisa que apoia a outra. Então, o sustento que a gente tem que ter da nossa vida, proveniente do nosso trabalho, ele tem que ser capaz de sustentar a nossa vida. Então, se a gente não está conseguindo viver bem da profissão, pode ser um erro de precificação? Pode. Pode ser um erro de falta de paciente? Pode. Pode ser um erro de fidelização, porque a gente está perdendo um paciente todo mês e a quantidade de novos pacientes que estão entrando não estão suprindo os pacientes que estão saindo? Pode. Pode ser um problema de gestão? Pode também. Não necessariamente é só um problema de precificação. Pode ser também de precificação associado a outras coisas. Então, é muito importante a gente entender que se a gente está trabalhando, pagando as contas e nunca está sobrando dinheiro, tá errado, tá? De verdade, estou aqui para falar bem sincero para vocês. Tá errado. Por quê? Porque a gente não faz uma graduação, a gente não estuda, a gente não se dedica pra a gente trabalhar só pra pagar a conta. Ninguém é feliz assim, vamos combinar, tá? A gente precisa sim ser realizado financeiramente com o nosso trabalho e não há problema nenhum em falar isso. É uma satisfação, um prazer imenso a gente ser feliz e realizado proveniente do nosso trabalho, tá? Segundo sintoma, não saber qual o seu lucro mensal. Muitas vezes você está trabalhando, você até tem lucro, mas você não sabe nem o seu lucro percentual, nem o seu lucro nominal. O que é isso? Você precisa saber quantos por cento da prestação do seu serviço tá te gerando lucro. Então vamos lá, a gente tá rapidinho falando aqui para vocês, tá? A gente tem o faturamento do nosso negócio e a gente tem os custos do nosso negócio. Então, a gente recebe o dinheiro dos nossos pacientes, né, proveniente dos nossos atendimentos, e a gente tem o total ali, fecha o mês, a gente tem um faturamento mensal total. Beleza. E aí, a gente paga os nossos custos, né? Paga aluguel, paga imposto, paga condomínio, paga luz, paga manutenção, paga, enfim, vai pagando, tira o nosso salário e aí sobra um valor. O valor percentual, você precisa saber percentualmente quanto te sobra de lucro. Do faturamento total, quanto fica de lucro percentualmente para você? É 20, 30, 40, 50%? Por quê? Porque para prestação de serviço, o ideal é que a gente tenha um lucro acima de 30%. Se você está abaixo disso, tem alguma coisa errada. Pode ser proveniente de um baixo faturamento ou pode ser proveniente de um alto custo ou de uma má gestão? Pode. Muito provavelmente pode ser por um baixo faturamento. Eu chutaria, tá? É um chute mesmo, tá? Eu chutaria que é um baixo faturamento. Por quê? Porque muitas vezes você não está faturando suficientemente bem para você pagar as contas e te gerar uma margem de lucro satisfatória. Então, o que precisa fazer? Ter mais paciente, atender mais, faturar mais, atrair mais paciente, tá? E o valor nominal, que é o valor, tipo assim, tá? Quanto me sobra
de lucro? Quanto fica de lucro para mim? Eu que sou dona do negócio, eu que sou empreendedora, quanto fica de lucro para mim, tá? Fica 1.000, fica 2.000, fica 3.000 de lucro, quanto tá sendo o meu lucro? Então, o lucro percentual, ele é importante para saber se o seu negócio está sendo conduzido de uma forma correta, e o lucro nominal é para você saber se aquilo ali está condizente com que a sua expectativa quando você abrir o negócio. Afinal, o negócio ele precisa gerar lucro também, certo? Então a gente abre com o propósito de ajudar as pessoas, né? A gente ajudar na vida das pessoas, mas a gente também precisa ter a contraprestação disso que se chama lucro, tá? Então, quanto tá de lucro nominal para mim, tá? Ali apurado mensalmente. E isso é importante para você ver também o crescimento se o seu negócio está no rumo certo. Então, os dois são importantes de averiguar, tá? Atenção! Salário é uma coisa, lucro é outra. O que é salário? Então, por exemplo, você tem um consultório e você também atende, né? Muito provavelmente você faz tudo, né? Você tem um consultório, você cuida da gestão, você cuida da atração, você cuida da fidelização, você cuida de tudo e você também atende, né? Aí, o que acontece? Pensa o seguinte, você tem o seu negócio, mas você também opera dentro do seu negócio. Então, você operando dentro do seu negócio, você tem que ter um salário. Porque a lógica é, se eu contratasse um outro profissional para trabalhar aqui no meu lugar, eu não pagaria para ele um salário? Sim, então tem que pagar para mim, certo? Tá bom, então você tem o seu salário. E você também tem lucro. Por quê? Porque você é a dona do negócio, né? Tipo assim, qual é a graça de ter um negócio e não ter lucro? Não tem graça, né? Tipo assim, eu tô trabalhando para não ter lucro? Oi, tem alguma coisa errada. Então a gente tem o salário mais o lucro, tá? Essa é a graça de empreender. Essa é a graça também da gente ter um negócio, a gente precisa de um lucro, tá? Então, salário é uma coisa e lucro é outra, e você tem que ter os dois se você atuar, né, como operacional e do seu negócio também, tá? Não atua como operacional, então você muito provavelmente só vai ter direito ao lucro, mas essa é uma conversa bem ampla aqui, é só pra gente começar e introduzir, tá? Então, cuidados que você precisa ter para você ter uma boa precificação. Vamos lá, anota isso. Primeiro, você tem que fazer o levantamento de todos os seus custos, tá? Sejam fixos ou variáveis. Depois, você tem que levar em consideração a fase ou o atual momento e posicionamento do seu negócio. Então, a precificação, ela influencia também no seu posicionamento, e o seu posicionamento influencia na sua precificação, tá? Então, por exemplo, se você já é um profissional referência, se você já tem muito paciente, se você tem uma procura constante, você consegue subir seu preço. Você consegue cobrar mais caro, tá? Agora, se você tá começando, se você ainda não é referência, se você tem pouco paciente, você concorda comigo? Se você subir o preço, as coisas vão ficar mais difíceis ainda para você? Então, a precificação, ela interfere sim, tá? Então, quando a gente consegue se posicionar bem, quando a gente consegue ser referência, quando tem muito paciente, quando a gente é famosinha, né, na nossa cidade, quando todo mundo já conhece a gente, né, sabe? A Lu, fisioterapeuta lá, eu vou lá nela, tal. Então, a gente consegue ter uma boa reputação e a gente consegue cobrar mais caro pelo nosso trabalho, tá? Então, isso é uma coisa que influencia bastante. Então, por exemplo, os alunos de treinamento M2P, eles, ao longo do treinamento, eles vão subir no preço. Por quê? Porque eles conseguem se posicionar melhor, conseguem entregar mais valor para o cliente deles, conseguem fazer, toda a parte de encantamento e fidelização e conseguem mostrar valor realmente agregado do serviço para o paciente, para o futuro paciente. Então, eles vão criando condições e estratégias para conseguir subir o preço. Agora, para quem está começando, eu não recomendo que comece com preço alto. Por quê? Porque vai ser mais difícil você conseguir fechar paciente, porque você ainda não está com o seu posicionamento muito claro e definido, porque você não tem uma boa reputação, porque você não tem referência, porque tem várias outras coisas que, com o tempo e estratégia, a gente vai conseguindo subir o preço. Não é só tempo de experiência profissional, tá? Por quê? Porque eu também tenho alunas de treinamento M2P recém-formadas que começaram a se posicionar melhor com as estratégias que elas aprenderam dentro do treinamento M2P e elas conseguiram já cobrar mais caro. E estão ganhando já que muita gente aí com 20 anos de formado, tá? Com 1, 2 aninhos de formada, já estão, detonando, beleza? Então, isso são cuidados que a gente precisa pra gente ter uma boa precificação, certo?
Terceiro cuidado que você precisa ter, você precisa definir uma margem de lucro real e possível, tá? Eu vejo as pessoas falando assim, eu quero ter, sei lá, 10 mil reais, 10 mil real é ótimo, né? 10 mil reais de lucro. Cara, mas se teu negócio, tipo assim, fatura, sei lá, 12, como é que você vai ter 10 de lucro, entendeu? Não é real, é possível, certo? Então, você precisa entender, você precisa ter uma boa gestão também para você saber quanto o teu negócio, ele é possível te trazer de lucro. Não adianta a gente chutar, sabe? Tipo assim, eu quero, 10 mil reais de lucro todo mês, se o negócio só tem potencial, que eu digo, de horas de atendimento, e quanto você cobra hoje, de faturar 12, pagar todo o custo, pagar teu salário, sobrar 10 de lucro. A conta não vai fechar. Então, é preciso você entender que você precisa definir uma margem de lucro real e possível. Obviamente, a gente consegue subir nessa margem de lucro ao longo do tempo, com estratégias, com gestão, com posicionamento, com várias outras coisas. Mas é preciso que você defina uma margem de lucro real e possível para você não ficar frustrado, tá bom? E agora vamos entrar nos 4 passos básicos aqui para você conseguir já precificar o atendimento do seu serviço do jeito certo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Você tem que fazer o levantamento de todos os seus custos, tá? Então, tudo que você gasta para prestar o seu serviço. Então, se você atende a domicílio, se você comprou um carro, é um custo. Se você tem gasolina, se você paga pedágio, se paga estacionamento, se você paga garagem, se você almoça, tudo relativo à prestação do seu serviço, você tem que colocar em custo. Se você tem um espaço, você tem que levar em consideração aluguel, condomínio, IPTU, imposto, luz, telefone, internet, insumo, tudo, tá? Então aqui, pra gente ilustrar, digamos que você tem um custo total mensal de 10 mil reais, tá? Então você precisa fazer o levantamento de todos os seus custos mensais totais, certo? Passo 2. Sua taxa de ocupação e horas úteis, tá? Muito provavelmente você é um profissional, se você é profissional de saúde, se você atende paciente por hora. Então, o seu trabalho, a sua precificação é baseada na sua hora de atendimento. Então, você tem um custo para prestar o seu serviço por hora e você precisa saber o seu custo hora, tá? E aí, a gente tem 24 horas no dia, mas a gente dorme, a gente toma banho, a gente se alimenta, né? A gente faz outras coisas e você tem umas horas úteis que você destina para o seu trabalho, certo? Então, quantas horas úteis você ou o seu negócio dispõe, certo? Então, você tem um horário de atendimento. Então, digamos que o seu consultório funcione de 9 às 18 horas com 1 hora de almoço. Aí você vai contar 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E tira 1 hora de almoço, então são 8 horas úteis por dia, certo? Por mês, dão quantas horas? No mês eu tenho 20 dias úteis, mais ou menos, e eu tenho 160 horas úteis por mês. Ou seja, ao longo do mês, eu tenho 160 horas úteis por mês. O que é a hora útil? É a hora que gera faturamento para o meu negócio, tá bom? Então, se você considerar que você tem uma agenda 100% completa, tá? Então, digamos que você atende todos os seus horários disponíveis, de segunda a sexta, de 9 às 18, você está com todos os seus horários ocupados, então você tem uma agenda completa com 100% de ocupação. Beleza. Então, eu tenho 10 mil de custo mensal, que eu tenho que dividir nas 160 horas úteis totais por mês. Então, cada hora minha me gera um custo de R$ 162,50. Ou seja, se eu só quero pagar todos os meus custos mensais, eu tenho que cobrar R$ 62,50 só para pagar custo, beleza? Então, essa é a conta, se você tem uma agenda 100% completa. Passo 3, você precisa saber a sua taxa de ocupação e como está a sua agenda. Quantos por cento a sua agenda está preenchida hoje? Então, por exemplo, se hoje você está com a sua agenda 50% preenchida, tá? Você tem pacientes, tá? Que distribuídos, eles ocupam 50% da sua agenda, significa que você tem 50% de atendimento, certo? Logo, você vai pegar os 10 mil reais e você vai dividir por 80. Por que 80? Porque se 160 horas úteis no mês correspondem a 100% da minha agenda, logo 50% correspondem a 80 horas úteis por mês, certo? Então, a minha hora aí, ela custa 125. O custo da minha hora.
Se eu tô, exemplo, com 30% da minha agenda preenchida, eu tenho 10 mil dividido por 48. 160 horas úteis no mês correspondem a 100% da minha agenda completa. 30% da minha agenda completa correspondem a 48 horas úteis, tá? Regra de 3 simples, matemática básica da quinta série, que eu lembro e você também. Aí você faz lá a sua regra de 3, tá bom? Então, logo, se eu tenho 30% da minha agenda preenchida, se eu tenho 30% da minha agenda ocupada, cada hora minha gera R$ 208,33 de custo. Eu tenho que faturar R$ 208,33 para pagar os meus custos mensais, tá bom? Então, o que você está percebendo com isso? Quanto mais a sua agenda vai preenchendo, melhor para você, porque o seu custo por hora ele fica menor. Ou seja, se você tá com a agenda vazia, ela te gera prejuízo, porque você tem um custo por hora mais caro. Você tem menos horas atendendo, tem menos pessoas para te pagar e você pagar as contas do seu negócio, entende? Então, é tipo assim, matemática básica direta. Se você tá com dificuldade financeira, amigo, você precisa atender mais. Não tem muito segredo, gente, não tem muito segredo. Subindo o preço, se você tá atendendo pouco, se você subir o preço, aí que as coisas vão ficar mais difíceis. Então, o que você precisa é atender mais, porque você vai ter mais faturamento e mais hora útil, mais agenda preenchida. Agenda preenchida, você vai ter um custo por hora menor, beleza? E qual é a fórmula do cálculo? Você tem os seus custos dividido, parênteses, horas úteis por mês, vezes a sua taxa de ocupação, fecha parênteses, tá bom? Então, é essa a fórmula aqui que você tem que se ligar. Custo, tracinho embaixo, horas úteis no mês, vezes a taxa de ocupação, tá bom? Essa é a conta, beleza? Se tiver complicado, dentro do treinamento M2P, eu ensino e entrego uma planilha que ela já tem um preenchimento automático, tá? Você não vai precisar ficar assim, meu Deus, eu tenho que fazer conta. Não, a planilha vai fazer por você. Você só vai colocando lá os seus custos, né? Calcula a taxa de ocupação, que tem outra planilha lá, super facinho. Aí você, é tipo assim, complete, né? Aí você vai preenchendo lá e aí ela calcula para você. É uma forma que a gente tem de facilitar a vida dos nossos alunos. São dentro do treinamento M2P, a gente faz um cálculo mais automatizado e mais fácil, tá bom? Aqui você vai ter que fazer no braço. Passo 4, você calculou o seu custo por hora. Então, obviamente, dependendo de como tá a sua agenda, você vai ter um custo, tá? Lu, então eu tenho 30% da minha agenda preenchida, significa que eu tenho que cobrar R$ 208,33? Não necessariamente. Aí a gente vai para uma análise. Poxa, se você tá com 30% da sua agenda preenchida, o que acontece? Você tem pouquinho paciente. Se você cobrar R$ 208,33, talvez para a realidade da sua região vai ficar muito fora. Então, não é subindo o preço, é tendo mais paciente. O que você pode fazer é um cálculo de 100% da sua agenda para você ver o seu preço, 50% da sua agenda para você ver o seu preço, tá bom? Então, o seu objetivo não é... como é que eu vou dizer? Não é você, mexer no preço. É você atingir a sua agenda completa para que você tenha um preço que seja razoável tanto para as pessoas quanto para você ter paciente. Então, se você hoje tem pouco paciente, não é que você tem que cobrar 208, tá? Você tem que cobrar 208 porque você tem pouquinho paciente. Se você tem mais paciente, obviamente você tem mais faturamento, mais agenda preenchida, o custo por hora ele vai diminuindo, tá? É uma balança. E aí você vai ter que ver onde é mais fácil balancear. É mais fácil eu cobrar 208,33 dos meus pacientes ou eu atrair paciente? Obviamente que atrair paciente, certo? Então é isso que você tem que pensar. Quanto mais a sua agenda estiver completa, mais fácil e mais próximo do preço certo você também vai chegando, tá bom? Porque o preço ele é proporcional a taxa de ocupação da sua agenda. Então, o meu recado para você é, se você está com a sua agenda pouco preenchida, a sua meta tem que ser chegar ao máximo de preenchimento da sua agenda para você também ter um baixo custo por hora e aí você sobrar mais para você também, beleza? Isso aqui que a gente está fazendo é o seu custo por hora.
É quanto custa para você manter os seus custos de atendimento para prestar o seu serviço, certo? E aí, a gente não está falando de lucro. Essa conta aqui é sem lucro, é só para você pagar a conta, incluindo o seu salário, mas é só para pagar a conta. E aí a gente precisa adicionar uma margem de lucro. E aí, como a gente adiciona a sua margem de lucro? Você vai pegar o seu custo hora e você vai adicionar a sua margem de lucro depois. Então, a margem de lucro recomendada para serviço é cerca de 30%. Então, exemplo, tá? Se você tem o seu custo hora de 125, então significa que é 125 mais 30%. Ou seja, quanto você tem que cobrar do seu paciente para você pagar todos os seus custos mensais e ter um lucro de 30%. Significa que eu tenho que cobrar R$ 162,50, tá? Nessa situação aqui, ó, agenda 50% preenchida, o meu custo por hora é de 125. Se eu for adicionar a minha margem de lucro, vou ter que cobrar R$ 162,50 de cada paciente, beleza? Se a minha agenda tá 30% preenchida, o meu custo por hora é de R$ 208,33. E adicionando os 30%, seria R$ 270,82, certo? Se as coisas estão difíceis, se você for cobrar mais margem de lucro, vai ficar mais difícil. Você não tem que ter lucro? Não, não é isso. Lembra a variável? Porque tem várias variáveis que influenciam no preço. E uma delas é a quantidade de pacientes, é a tua agenda. Então, se hoje você tá com a sua agenda pouco preenchida, você vai ter um custo por hora maior e vai ser mais difícil você ir para o lucro. Se você, a balança aqui, ó, se você começa a atender mais paciente, o que teu custo por hora acontece? Ele diminui. Claro, você tem mais pacientes, você tem mais dinheiro entrando. Então, o teu custo por hora, ele vem aqui para baixo. Então, a agenda preenchida, ela vai subindo. O teu custo por hora, ele diminui. Logo, você, muitas vezes, vai ter condições de pagar os seus custos e, às vezes, sobrar. Então, você também vai ter condições de ter lucro, certo? Então, o recado que eu quero dar para você é: você precisa focar em atrair e ter mais pacientes. Não tem saída. A única saída é a gente atraindo pacientes e eu vou falar muito sobre isso na Maratona Agenda Completa, bem focada para você aprender a atrair pacientes em 2021, atingir a sua agenda completa e você viver feliz e realizado com a sua profissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te expliquei aí muito bem sobre precificação. Agora é com você fazer essa continha aí. Agora chegou a tua vez, né? Faz essa continha e para você ver aí quanto está a sua agenda, é importante você saber quantos por cento está preenchida a sua agenda. Coloca como meta chegar à tua agenda completa, porque a agenda completa vai te facilitar muita coisa na vida, vai te facilitar posicionamento, vai fazer com que você fature mais, tenha lucro, que você consiga ser visto como referência, vai te dar condições de subir o teu preço também. Então é o passo que você vai dar para você no futuro trabalhar menos e ganhar mais. Então, vem comigo se você quer ter a sua agenda completa e mudar o seu 2021, porque a gente tem um ano lindo pela frente, mas agora é com você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, fazer a sua inscrição e vir comigo na Maratona Agenda Completa. Beijo, até a próxima, tchau, tchau!